pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vindo ao Ela Quer, Ela Pode, um podcast onde querer é poder. A partir de agora estaremos juntas, Dando boas boas risadas risadas e nos inspirando com histórias reais. Já quero começar agradecendo você que está do outro lado da lente, todo domingo aqui com a gente. Obrigada, já curte, eu sei que você é inscrito e já ativou o sininho, né? Você é novo, você está vindo pelos nossos convidados? Se inscreve nesse canal, por favor, ó, um momento para você, ó. Momento. Editor, por favor. Se inscreve nesse canal, por favor. E também as nossas redes sociais, onde que eles vão encontrar? Amiga? Aqui na descrição do vídeo você encontra as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok. E claro, lá além dos cortes que vão trazer insights, vão trazer conteúdo importante aí pra você, você também vai ver os bastidores do que a gente apronta por lá, né? Então não esquece aqui embaixo e já nos segue lá também. Estamos num ambiente diferente, vocês estão vendo, né? Porque assim, eu estou toda de peixinho, de blusa de peixinho, de brinco de peixinho, porque nós estamos no litoral do Paraná. É, a minha amiga é temática, né? Então ela gosta, assim, de vir na temática do negócio. Eu gosto de vir básica, branco, assim, rosa, uma coisinha, né? Paranaguá, berço amado. É, tem que dar um desconto, porque... De onde é que você nasceu mesmo, amiga? Paranaguá, então né? tá dando desconto. Quando eu tinha 20 quilos a menos, eu fui Miss Paranaguá. É, gente, orgulho em pertencer. Palmas, por favor, aí. Palmas. Miss Paranaguá, pô, respeita. Eu amo Paranaguá, é sério. É, então tá perdoada a roupa, amiga. Ai, agora eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Estamos aí de LTM, óculos para quem gosta de viver. Gente, se você gosta de óculos de sol, se você gosta de litoral, praia, a gente tá chegando aí, aponte agora mesmo a câmera do seu celular pro canto superior e esquerdo dessa sua tela aí e já garanta o nosso cupom de desconto Ela Pode 10. Quem mais, amiga? Vamos agradecer também a You Can, né? O vinho de lata que você pode levar para qualquer lugar e ainda personalizar, né? Agora com a chegada do final do ano, você que vai ter sua festa, enfim, onde for, você pode falar com a You Can e fazer aí o seu final de ano com muito mais, esqueci a palavra, gente. Deu branco. Nunca, amiga, aconteceu. Nunca. É, não tira da edição. É porque ela ficou nervosa. É que começa... É porque a gente não tem o vinho. Faltou o vinho pra gente brindar. É porque a gente tá no litoral, a gente esqueceu algumas coisinhas. Vocês estão vendo que tá um pouco diferente, né? Tipo a caneca. Tá Saiu tudo do roteiro, certo. amiga. Daí eu me perdi o que eu ia falar. Ela é a Conforme. Vocês não esqueceram disso? Então, eu sou a única pessoa influente desse lugar aqui. Mas assim, aponte agora mesmo o seu celular pro canto esquerdo dessa tela que você vai acessar aí o site da You Can. Vai fazer o seu pedido, personalizar essa lata e não esquece, final do ano tem muito pedido, então se você não quer perder aí o seu final do ano personalizado com o vinho da You Can, faça seu pedido agora mesmo, apontando o seu celular pro QR Code aqui no canto superior dessa tela. Apoiadores. Apoiadores, nós temos apoiadores novos. Apoiadores, então, agora nós temos a Social Magic, né, amiga? É isso aí. Eu quero fazer um agradecimento especial aí pra Sandra, que está nos recebendo aqui nesse estúdio. Ah, é verdade, Bom né? Bom Papo Podcast, né, Sandra? Produções. Bom Papo Produções. Bom Papo Produções. Maravilhoso aqui em Paranaguá, gente. Às vezes a gente quer sair da onde a gente tá, ir pra capital, porque acha que lá tem coisa melhor. Gente, pelo amor, tá? Eu achei que isso aqui deixa muito estúdio no chinelo lá em Curitiba. Amei, Sandra. Parabéns, tá? Muito bom, Like parabéns. pra Bom Papo. E você que tá aqui e não viu ainda o nosso Instagram lá, nós vamos botar alguns takes maravilhosos desse estúdio aqui que vocês vão dar uma olhada, mas só lá vocês vão saber. Essa publi foi gratuita? É. Aí, só pra constar, porque a gente gostou mesmo. É verdade, porque a gente vai fazer uns esquemas aqui depois. Vamos aos nossos convidados. Eu tenho certeza que tá chegando o final de ano e começa toda aquela pressão, né? É o corpo perfeito, é festa Eu de que final diga, de amiga, ano. eu sou meio noiada com esses negócios aí. É, né? Difícil. E Difícil. começa as festas, começa a confraternização, você começa a comer tudo que é coisa, aí vem aquela pressão e tudo. E a gente, hoje, dia 22, passamos na Semana dos Médicos. A gente não poderia deixar de trazer. Então, estamos aqui com o Dr. Luciano e Dr. Walid. Sejam muito bem-vindos! Obrigado, prazer estar aqui com vocês. A gente fala pra caramba, né, Luciano? Você que aceitou vir aqui, né? Com essa mulherada. Esse é um desafio grande, né, Olivia? Tô vendo? Ai, mas tá tudo certo. Primeira pergunta, doutor. Vamos lá, então. Quem é o doutor Luciano? Quem é o Luciano? Conta um pouquinho pra gente. Poxa, já de cara, assim. É reflexivo. Essa é boa porque é pra refletir. É, exatamente. isso Essa mesmo. essa é a graça. Eu sou um cara que desde pequeno pensou em ser médico. Nunca pensou em ser outro profissional, ter outra profissão. Tenho formação em cardiologia,
minha área, minha especialidade hoje é buscar realmente avaliação em pacientes atletas, né? Tenho formação em cardiologia do esporte e faço análise justamente para pacientes que desejam buscar performance e emagrecimento. Inclusive, em Curitiba atuo bastante nesse sentido. Aqui em Paranaguá, mais a cardiologia mesmo. O Luciano é um cara casado com a Angélica Regis, minha esposa, nutricionista esportiva. Angélica, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que você vai gostar, ó. Beijo pra Beijo, você. Angélica. A qual admiro bastante, minha parceira. E Vocês têm filhos? vamos engravidar no começo do ano. Olha que Olha. legal. Esse é o planejamento, espero que dê tudo certo. E o Luciano é aquele cara que volta muito para a família. Sou um cara muito família, não sou um cara roeiro, baladeiro, como todo mundo Ah, você tem cara de roeiro. tem, não. Ah, tem sim. Você tem aquela cara tipo pegador, geral, assim. Não, sou muito família, muito tranquilo. Sou casado já há 17 anos. Ai, que não é verdade dele, amigo. Firme e forte. E um cara bem tranquilo, assim. Bom, ariano, você sabe como é que é, né? Às vezes explode com algumas coisas, mas Você ele gosta de sempre signo? Não muito, mas eu fui muito criado com o sentido de signo, assim, falar, Ariano é o peixe, é o diabo, é o cão, né? Então, eu falo assim, cara, não é tudo isso, não. Então, a pessoa sempre voltada para a família, gosto muito do que eu faço, na verdade, amo muito o que eu faço, e gosto muito de estar entre amigos. Então, esse é o Luciano, família, amigos, esposa, profissão. Ai, dá pra gente sentir isso. Sigam as redes sociais do Dr. Luciano, vocês viram aí na chamadinha dele. Entra lá no @ dele, vocês vão adorar. E dá pra ver que você gosta do que você faz. Doutora Lide, conta para as nossas amiguinhas. Quem é o doutora Lide? Vamos lá. Dr. Walid é, apesar do nome, brasileiro, filho de libaneses, que é médico, adora o que faz, mas principalmente ama a família. Sou casado com a Sâmia, pai do Taher, Sâmia, Do você Haled. também se inscreve. meus 2 filhos que eu amo muito. Também como o Luciano, desde sempre pensando, querendo ser médico, desde criança. Tem uma influência dos meus tios nessa história. E uma pessoa, família. Como é que é o nome dos muito teus amigo. filhos? É Taher, Taher. o mais velho, 5 anos, e o Haled, de 3 anos. Taher e Haled. É isso aí, Amores, certinho. lindos. Lindos mesmo. Ai, que legal, gente. É tão gostoso. Puxou pela mãe, tá? Ah, puxou pela mãe? Com certeza. Ah, então tá bom. As pessoas confundem muito o teu nome? Bastante. E aí tem muita história. Nossa. Tem muita história desde Não, sempre. até eu saber o nome dele certinho para falar, foi tempo, viu? Eu tive dificuldade Ah, também. quem não tem, né? Porque eu É gosto de chamar as difícil. pessoas sempre pelo nome. Se Sim. eu entro num lugar, eu fico, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Porque eu gosto de ficar repetindo até eu decorar, né? O Alisson, o Bruninha, a Sandra. Eu já sei até da Larinha lá, ó. Ela faz pouco tempo que trabalha aqui, mas eu já traquei ela. Então eu gosto. Mas o doutor Walid, eu tive uma... Tem que treinar, né? Isso! Tem que treinar, mas depois que aprende, não esquece. Depois que foi aprende, fácil, você depois pensa foi. assim, gente, como que eu não conseguia? Conseguia. Aham, é tão simples. Mas já vem já ali dos pacientes. Não, conversei com o médico ali, como é que ali, ali, aquele, Walter? aquele ali, E tem de tudo. Walter, Arlindo. nome bem Não, aí complicado. forçaram, Você já né? vê que aí eu falo, não, é o Alid. Ah, o doutor Alid. Ah, o doutor Alid aí. Pô, já que a gente tá falando disso, como é que vocês conheceram? Como é que cruzou, assim, deu match? Bom, a gente se conhece desde 2017, né, Alid? Isso. Praticamente, né? A gente veio com uma história de montar uma clínica aqui em Paranaguá. E nisso, amigos em comuns levaram a gente proposta, a né? conversar para montar. O Luciano, como um cardiologista que a gente já conhecia, até de um amigo em comum, entrou na sociedade. Eu tenho um pé aqui em Paranaguá com você, sou daqui. Então, a minha ideia sempre foi essa, de montar uma clínica aqui na cidade. E o Luciano chegou quando a gente já estava começando a criar a ideia. E o Luciano, junto com o Felipe, também cardiologista, montaram a equipe de cardiologia na clínica.
e acompanharam toda a formação da Prime Care, que é a nossa clínica. E aí, como pelo menos 2 ou 3 dias da semana a gente trabalha junto, no mesmo horário, a gente acabou criando essa amizade aí que, com o tempo, sempre vai fortalecendo. Assim, falando em amizade, acho que esses médicos gostam muito de estar perto de você. Você conseguiu arranjar uma galera boa, né, doutor? Quando eu vi a galera ali, os profissionais que vocês têm dentro da Prime, isso não é uma publi. É sério. Falei, gente, será que Paranaguá... Você sabia, Bruninha? Sabia? Cara, entra lá e vê os médicos que tem. É verdade. Eu falei, Realmente. como que a doutora Lídia conseguiu isso? Teve a ajuda de muita gente ali. O CERN ali, eu, o doutor Carlos, doutor Dorivan, os que conheciam mais as pessoas. A gente tem essa ligação e a gente realmente conseguiu uma equipe De ponta. nota 10. De ponta. O principal objetivo da clínica é criar uma estrutura para dar um suporte de melhor para Paranaguá com os profissionais que estão lá. Tá? Todos são especialistas, né, dentro da clínica, né, de cada especialidade. Então, o propósito foi muito esse, né, de a gente criar uma clínica onde todos são especialistas para justamente poder dar o melhor. A maioria dos especialistas que estão lá, né, moram fora de Paranaguá, né? Eu não moro em Paranaguá, moro em Curitiba, mas eu venho atender aqui terça e quarta-feira aqui, fazer a clínica andar do lado da cardiologia junto com o Dr. Felipe Gaia. Então, essa equipe que hoje tem lá, porque a gente buscou realmente profissionais com uma capacidade alta, né, para atendimento, de conhecimento, para poder ter uma clínica realmente onde a gente consiga dar uma estrutura boa para Paranaguá. Não que as outras clínicas não tenham, tá? Mas a gente buscou para a nossa clínica para poder oferecer justamente o melhor ali para É Paranaguá. uma excelência sempre. Não tem A busca dúvida. da excelência mesmo lá. Não tem dúvidas, isso desde estrutura, gente. Eles têm um laboratório embaixo, assim, se precisar, ele traz conforto, né? É uma coisa, assim, fora de sério. Eu que morei em Paranaguá, cresci e tudo, fui criada aqui, eu sei que quando eu morava aqui era assim, preciso ir no médico, vou para Curitiba. Eu quero comer um McDonald's, eu vou para Curitiba. Saiu um filme novo. Vou para Curitiba. Mas você sabe que falando isso, né? A gente sempre tem essa questão, quando eu ficar mais velho, eu vou pra praia, né? Quando eu ficar mais velho, eu vou morar na praia. E eu sempre falei pros meus pais sempre tiveram casa na praia, né? Eu sempre falei pra eles assim, pai, mas como que você vai morar na praia? Aqui na praia, o que uma pessoa mais de idade precisa? De médico. Sim. E vai achar na praia? Não tem. Então, se não é uma praia que tem uma certa estrutura, enfim, que nem lá na minha terra, Torres, por exemplo, não tem muita estrutura para isso. E essa era uma preocupação, eu sempre dizia, né? E aí você encontrar, né, uma clínica que tem lá um centro médico totalmente ali, com conforto, litoral, que né? atende o litoral, que tem cada profissional incrível, né? O meu marido mesmo é um que teve que ficar pra lá e pra cá com o vô dele. Ficava pra lá e pra cá, levando Curitiba e tal. Imagina, e não tinha essa... Ou às vezes as pessoas acham que não tem, né, Bruninho? Não conhece, agora eu vou pegar você, entendeu? Cara de estilo, se vocês não conhecem, vai pôr a foto dele aqui. Felipe, tira a foto, Bruninho, vou pôr ele na edição. Aí... Gente, mas por que nós estamos hoje com os doutores aqui, né? Vocês aí que nos acompanham sabem que nós temos praticamente uma playlist que eu acho que em 2024 vai rolar, Saúde. né? Porque a gente tem muito esse contato com os profissionais da saúde e nós, mulheres, que queremos e podemos, a gente precisa estar com a saúde em dia. Imagina a gente querer algo e não poder porque a nossa saúde não tá legal, né? E uma das coisas que nós queremos e queremos muito é o quê? Ficar com o corpo em dia pro verão. Né? Então, quem que não quer? Nós estamos... Se você nos acompanha, dá uma olhada lá no primeiro e segundo episódio, que, gente, a gente fez lá, né? A gente prometeu que ia dar uma regulada aqui no shape, mas não rolou. Mas tá lembrando essas coisas? Porque Ninguém a gente lembra tem do contados episódio podres, 1. né? Não, acho Você que não. sabe que a gente tem contados podres. Você é a primeira a falar isso. A gente tem contado as dificuldades. E a gente tem uma dificuldade. E quem que não tem essa dificuldade, né? Então, hoje nós estamos aqui com os doutores justamente para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Doutor Luciano, eu queria entender, né? A pessoa que realmente não conseguiu dar conta o ano todo e agora resolve querer fazer acontecer. Fazer né? milagre. Fazer milagre. É só correr todo dia de manhã. Só correr todo dia de manhã, cara. fazer hit. Vou fazer hit de 10 minutos ali agora. Vou dar uma pulada em casa, né? Quais são os riscos, assim, de começar do nada uma atividade, de repente, que é pesada, que realmente, né, tem que ter esforço? Quais são os riscos, assim? É possível, não é? O que a pessoa tem que cuidar? Bom, primeira coisa, para um paciente que deseja, digamos assim, falar de shapear, né? Ter um shape estético, bonito e tal, ele tem que entender o processo. Né? O processo não é um processo que você vai fazer
do dia para a noite e emagrecer, perder peso, ficar com uma estética bonita, etc. Tirando a exceção da cirurgia plástica, né? Que aí realmente mudanças acontecem da noite para o dia. Mas uma pessoa que, por exemplo, nunca fez uma atividade física, ou porventura fazia e há muito tempo não está fazendo mais, e ele deseja voltar a fazer uma atividade física, ele pode até começar, mas com atividade física leve. Mas é interessante ele fazer uma avaliação, pelo menos com um médico. Claro, a preferência sempre será com um cardiologista, porque ele volta para essa área para analisar o coração, porque é o principal órgão onde a gente tem que estudar, porque é muito exigido na atividade física. E saber como é que está. Dependendo do fator de risco que o paciente apresenta, a idade que ele está, tá? Você pode liberar imediatamente, logo após uma avaliação, ou às vezes você tem que pedir alguns exames para fazer uma análise melhor, entender como é que está esse coração desse paciente, para poder então ir para uma atividade física. Sem falar que existem outras coisas que tem que ser avaliado, né? A parte de peso, né? A obesidade, a questão ortopédica, todas essas coisas vão interferir às vezes no desempenho e na permanência dele se manter numa atividade física que vai trazer grandes benefícios. Riscos existem. Aí você vai analisar a história familiar, queixas do paciente. Dependendo da queixa que ele apresenta, vai direcionar para a gente poder fazer uma análise. Mas, assim, para quem vai começar, vale a pena fazer uma avaliação cardiológica, fazer alguns exames com o médico, assim, entender a necessidade de ser feitos, né, para começar a atividade física. As atividades físicas leves já podem ser feitas já de imediato. Por exemplo, vou fazer uma caminhada. Não precisa de um cardiologista para isso, a não ser que ele tenha queixas. Entre elas, principalmente a dor no peito, que aí você tem o risco de ter eventos cardiovasculares, entre eles o infarto, que pode aí abreviar o paciente para uma atividade física mais intensa e trazer problemas aí sérios, ou até mesmo abreviar a vida desse paciente. Tá? Mas e riscos podem existir, mas vai depender da intensidade e o que ele vai estar usando para poder buscar esse shape, buscar esse emagrecimento, que existem substâncias hoje que a gente entende que é uma pandemia, que estão sendo utilizados para poder buscar esse corpo perfeito. Tá cheio de substâncias. Bastante. Aí... Isso é bom. Muitas. Ó, a minha avó, ela foi cardíaca, teve problema cardíaco desde os 40 anos de idade, quando ela colocou o marca-passo. Sim. Aí ela passou uma vida com a marca-passo, ela não morreu do coração. Ela teve ela teve um câncer no pâncreas, daí não teve o que fazer. E ela faleceu com que idade? 78. Olha, nem sempre usar marca-passo é um problema que vai abreviar a vida. Viu? Olha um exemplo aí, né? Sim, É a exatamente. solução, né? E as pessoas às vezes não querem porque ficam com receio, né? Então assim, eu teria que fazer um exame se eu fosse sair correndo por aí, fazer corrida. Bom, aparentemente, Pela né? questão hereditária? É. Quer dizer? Pela questão De hereditária. vó, nem sempre. Vó nem sempre. Ai, mesmo? Tá? Pai e mãe seriam, talvez, fazer, mas vai ter mínimo de queixo. Porque se você vai lá, você não tem nenhum fator de risco, só a história familiar, não te classifica como um paciente de moderado alto risco para você pensar na possibilidade de fazer alguns exames complementares. Porém, nossa diretriz, né, orienta, dependendo da idade do paciente, a partir dos 35 anos, 40 anos, para ter pelo menos um eletro. Tá? Bom, Nunca fiz um eletro na vida, você acredita? Tenho 36 anos. Eu corria até 2 olha, anos e é atrás. mulher, hein? É mulher que toma a maior precaução do mundo. Não, mulher só que se tá for a sempre tua. nos médicos, Ela, hein? Eu vou quase no médico. Nossa, Olha, tá Eu ajuda vou ao muito. médico, eu só não faço eu exame. fiz vários já na vida. É mesmo? Muitos. Até, bom, sim, a última vez, alguma das vezes que eu vim esse ano, né, eu fiz vários, teste ergométrico eu fiz, porque eu tive uma dor forte no peito, Então, eu quase desmaiei. Mas ela é demais, É. tá? Ela já passou mal lá em casa, eu tive que sair com ela, né, pra médico. Ela coça a cabeça, ela sente um caroço. Para, sai disso. Não, mas eu Vai- passei mal, assim, do nada. Eu achei que tava sentada, eu achei que eu ia desfalecer, assim. E eu não sou de reclamar, assim, às vezes eu falo, mas não sou assim de ficar falando sobre alguma dor, alguma coisa. E aí, quando eu vi que tava tão forte que eu achei que eu ia cair mesmo, Sim. eu olhei, Marcela, me ajuda, eu vou desmaiar. Aí comecei a dar óleo essencial. Aí ela começou água a com açúcar, me abanar. com sal, já Aí não quando sabia ela viu mais o que era fazer sério com Só ela. mesmo. benzer nessas horas, né? Benzer e chama o SAMU. Eu tentei fazer umas magias pra não ir pro hospital, mas não teve Quando ela viu jeito. que era sério, eles me botaram dentro do carro e me levaram pro hospital. Aí começou, depois de um tempo, né? Acho que eu cheguei no hospital e não conseguia caminhar, assim. Chegou de cadeira de roda. Aham, me não fez conseguia passar um caminhar, fiasco. não tinha força. Eu Uma perdi todas as vergonha, forças, uma todas, assim. Não tinha força.
Aí depois fiz o eletro, né? Isso foi uma das vezes que eu fiz eletro na vida. Tava tudo certo. Tudo Mas certo. eu assim, ó, Então. o que acontece? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma de 10 e uma de 7. Se elas foram, tipo, umas 3 vezes para pronto-socorro, foi muito. Eu sempre falo, não, vai passar, filha, vai dar tudo certo, toma um chá, faz uma sopa, melhora. Aham. Eu vou em último caso. Então, isso é um grande erro que a gente comete, né? É isso aí. Eu não queria falar, né? Pode falar, aqui a gente tem. É verdade, porque assim, por exemplo, pressão alta, não dá sintoma. Né? Diabetes, às vezes, dá sintoma. Você pode fazer um episódio aí de uma hiperglicemia, ou açúcar muito elevado no sangue, melhor dizendo, açúcar muito baixo no sangue, você vai ter sintomas, vai procurar um médico, vai ver, ó, tive mal-estar, tontura, algo desse tipo, fiquei fraco e tal, vai fazer alguns exames e vai dar o diagnóstico. Né? Mas, por exemplo, colesterol alto, se você não analisa com uma certa frequência, não vai saber se está começando a alterar para você poder tomar certos cuidados. Porque às vezes você tem uma vida que não está sendo boa para você em relação ao teu hábito de vida, que está trazendo transtorno, e você não vai corrigir nunca. Vai esperar acontecer um sintoma, um evento para depois tratar. Aí a gente vai acabar tratando consequências, não fazendo uma prevenção. Você tem total né? razão, porque agora eu cheguei numa idade que tudo começa a pipocar. Então, né, agora a gente começa a querer tudo. Aí começa a aplicar Botox. Eu falava que Botox, essas coisas, que eu nunca ia colocar. Já coloquei Botox, fio de PDO, já fiz laser. Ó, toda Mulher uma tem que coisa. fazer mesmo. Eu tem sou que se prova cuidar. de que ela Ah, dizia, verdade. não, faz isso. Coisa, tem que ficar com o cabelo branco, eu falava, né? Deixa ficar branco, não vai precisar de nada. Agora eu quero falar com a doutora Lídia, sabe por quê? Porque, assim, eu corria, fazia, assim, 16 quilômetros no dia, adorava. Isso há 2 anos atrás. Parei com tudo. Parei. Eu fazia hit de 30 minutos. Aí, assim, em casa. Tipo, eu Parei não tô também. mais afim, eu não tô numa fase que eu quero correr, sabe? Acho que não é uns focos. Mas, doutor, eu quero pôr balão. Aí Mas a gente não faz, mas quer pôr não tô balão. afim agora. muito dele, entendi? Agora é sério. Ela quer o lado mais fácil. Mas ajuda muito em certas ocasiões, né, Lídia? Vamos ser Verdade. sinceros, qualquer um pode pôr balão? Fala mais sobre isso. Vamos lá. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem entendida com relação a balão, balão é um balão intragástrico, um procedimento endoscópico que a gente faz, existem tipos dele, balões de 6 meses, balão de 1 ano, balão ajustável, não ajustável. Mas o importante da colocação ou do pretendente a colocar balão é que, diferente daquilo que você falou, a gente tem que mudar o estilo de vida com a ajuda do balão. Senão, não vai adiantar nada. Colocar o balão, perder um pouquinho de peso, retirar o balão e voltar a engordar ou voltar... A ideia do balão, essencialmente, é a mudança de estilo de vida. Ele é um dos pilares para a mudança. Então, ele vai ajudar a perder peso, mas associado a você voltar a fazer atividade física, voltar a correr, ele não impede que o paciente corra 16 km por dia. E associado a uma parte Alimentação. nutricional importante. Então, tudo tem que estar junto. O balão é um tripé, é um deles, o que sustenta essa manutenção e perda de peso. Com relação a quem pode ou quem não pode, o clássico do paciente que não pode colocar balão é um paciente que tenha realizado qualquer procedimento cirúrgico no estômago. Então, um estômago operado, seja por cirurgia bariátrica, seja por úlcera ou qualquer outro tipo de lesão, hernia de hiato, fundoplicatura, é um estômago que não pode receber o balão. Então, essa é uma contraindicação absoluta. Existem outras contraindicações relativas, então, alguns pacientes com hernia de hiato muito grande, que a gente estuda caso a caso para dizer quem coloca ou não. Mas esse de contraindicação absoluta é um estômago previamente operado. Esse a gente não consegue colocar. Então eu posso. Se eu fazer assim, não, eu vou fazer umas caminhadas, né? Não vai dar pra Vou correr demorar, agora. vou Mas fazer tem uma umas indicação, né? Simplesmente coisinhas. você querer que vai colocar, né, Lídia? É isso aí. Tem Ah, que... Não é o funciona querer? assim. Então, o balão... Não é poder? O balão ele é indicado para pacientes com sobrepeso, obesidade grau 1 e obesidade grau 2. A gente faz algumas contas, que é o famoso IMC, a altura e o peso. Neste número, a gente chega nos pacientes que têm indicação de colocação. Qual o IMC que coloca? Acima de 27, acima do sobrepeso, já pode. Poxa, acima de 27.
É, amiga, ainda bem que eu não sou muito alta. E a ideia, assim, eu trabalho colocando balão, os pacientes têm excelentes resultados, mas os bons resultados, eles sempre decorrem dessa cadeia. Ou você coloca o balão, inicia acompanhamento, atividade física, e a parte nutricional tem que estar junto. Se não tiver os três, não vai dar bom. Então, Olha, uma pergunta. Quanto tempo o balão pode ficar com o paciente? Era a próxima. Aham. Desculpa. Não, mas é cuidada. É isso. nós temos balões de 6 meses e balões de 1 ano. Isso quer dizer, até 6 meses, alguns, e até 1 ano, outros. Esses são os balões que a gente pode, às vezes, trabalhar, aumentar e diminuir o volume nos balões de 1 ano. A gente pode retirar antes, a gente chegar num resultado ideal e fazer a retirada antes, mas geralmente a gente não ultrapassa esse 1 ano. Isso é definido pela meta, mais ou menos assim? Se esse paciente precisa perder, sei lá, 20 quilos, então tem que ser 1 ano, por exemplo, o balão, ou não? Não dessa forma, mas a gente estabelece uma média da previsão de perda de peso. Além disso, conversando com o paciente e vendo a necessidade, a gente deixa, o tempo máximo seria 1 ano. Quem procura por balão, doutor? Assim, a pessoa chega lá, que tipo a Marcela, assim, eu quero pôr um balão? Ou eu o que acho, né? leva a pôr um balão? Geralmente são pacientes com a ideia de perda de peso. Então, ele quer perder peso. Marca uma consulta para Marca saber sobre uma isso. consulta, a gente conversa sobre o balão. Se ele tiver inserido nesses pré-requisitos para a colocação do balão, o paciente esclarece todas as dúvidas e a gente vê se existe a possibilidade ou não. O balão, inicialmente, ele foi usado, ainda é usado, para pacientes super obesos que desejavam fazer a cirurgia bariátrica. Então, para eles perderem peso para ter uma cirurgia mais segura. E, além disso, os pacientes daí com sobrepeso, às vezes, eu tenho todo tipo de paciente, assim, com características diferentes. Então, a gente tem aquele paciente que, às vezes, tem um evento importante, sei lá, um casamento. Casamento, A menina vai casar, ela quer emagrecer. Aí a gente estabelece, esse é um balão de 6 meses, daria certo, porque às vezes é um ajuste só, uma perda de peso não muito grande. Existem os pacientes que desejam ficar mais tempo, alguns vão ficar fora, e é um procedimento bastante seguro e endoscópico, feito dentro do consultório, com uma sedação, como a endoscopia. Você falou de endoscopia agora, deixa eu te contar. Foi até engraçado, eu não sou acostumada a fazer exame, já falei. Mas começou a dar idade, começou a pipocar algumas coisas. Uma delas foi, você tem que fazer uma endoscopia. Eu tava com uma tosse que não parava, a tosse não parava. Meu marido trabalha, a gente trabalha numa mesa um pouco mais larga que essa, um de frente pro outro. Ele falou assim, Marcela, é sério, se você não parar com essa tosse, eu vou arranjar um lugar para eu trabalhar. Eu não vou ficar mais aqui na tua frente. Eu, tá bom, vou procurar um médico. Daí foi um pro médico, pro outro, até que chegou, não, você tem que fazer uma... Endoscopia. Você tem que fazer uma endoscopia. Não acha? Não, tá bom. Aí marquei endoscopia lá no estabelecimento, cheguei para fazer endoscopia. Aí ele falou assim, está de jejum? Eu, não. Era para ficar de jejum? Eu cheguei a fazer uma endoscopia sem estar de jejum, mas não terminou aí. Não pode fazer. Deu, tá bom. Aí ele remarcou, né? Tem que estar de jejum, colocou a quantidade de horas e tal. E tinha uma observaçãozinha lá que... Alguma coisa do café, que café... Eu acho que tinha um limite para tomar café preto, algo assim. Ou suco de laranja, não lembro o que era, sabe, doutor? Aí eu falei, então na minha cabeça era, posso tomar café. Aí eu fui, cheguei lá... O teu jejum, ele não compreendia café. Você tomou café para fazer o exame, assim? O que aconteceu? Fiquei de jejum, mas antes de sair, eu falei, vou tomar um cafezinho pretinho, né? Aí tomei... Ela não entendeu o que é jejum. Aí eu tomei um... Jejum é jejum. Jejum é jejum. Porque num jejum intermitente, né?
Foi ela que falou. Porque Foi ela que me falou. Pode eu tomar apresentei café o jejum e intermitente, água, né? chimarrão, café, água, chá, as coisas assim, sem Claro, açúcar, tá então beleza. tá bom, café, posso tomar. Aí fui lá, cheguei, tomei um golinho de café e tal, daí eu falei, ó, tô de jejum. Tomou café, não sei o quê. Então, só um cafezinho. Ah, pelo amor de Deus, eu não posso remarcar isso aqui. Faz, por favor. Porque eu tenho um compromisso dele. Como assim você tem um compromisso? Não, porque eu tenho daqui a pouco, tenho uma reunião daqui a 1 hora. Não saber da sedação. Pronto, marcou de novo. Resumindo, não? Fez Resumindo, acordar. eu usei meu poder de persuasão. Ele fez o exame com o golinho do café, que eu falei que tomei bem pouquinho. Aí, ele fez o exame e sem sedação. Sem sedação. Aí eu trabalhei a minha mente, né? Eu falei, gente, eu não vou morrer nessa mesa, porque ele sabe o que está fazendo. Ele estudou muito para isso. E fiquei. Então, assim, eu passei por isso. Tá? É assim, a endoscopia, Marcela, como você já teve essa experiência, eu nunca fiz endoscopia acordado. Eu em mim, né? Nunca ninguém fez uma endoscopia acordado. Você vê, quando eu precisei, foi sedado. Então, o exame acordado é um exame que... A endoscopia é um exame indolor. Ele não tem dor no exame, mas ele causa bastante náusea. Então, a ideia da sedação é essa, é que o paciente fique o mais confortável possível para que seja feito o exame. O fato de você ter tomado um pouquinho de líquido lá, o café, impede da gente usar a sedação. É proibido. Porque existe um risco daí de broncoaspiração e por isso que a gente toma todos os cuidados. Por isso que ele topou, então nem foi meu poder de persuasão. Não, ele topou por isso, por ser uma quantidade pequena que você também estivesse acordada. Porque acordada o risco de broncoaspirar, não vou falar que é zero, mas é bem menor. É quase zero. Agora... Broncoaspirar é eu entrar no meu pulmão. Líquido na via aérea. É voltar conteúdo do estômago e você, quando respirar, Vai jogar pro para as pulmão. vias aéreas e vai para o pulmão. É isso aí. É tanto que pacientes em exames de urgência, a gente não tem a certeza, então às vezes o paciente tem uma história de sangramento, e a gente não tem a certeza se tem sangue lá. Muitas vezes a gente tem que fazer com o paciente acordado. Aí é uma indicação médica fazer acordado para diminuir o risco de broncoaspirar. No teu caso, você que escolheu, fez o caminho errado, né? De ter tomado ali o líquido e isso impediu que fizesse com a sedação. Mas a sedação, ela deixa o exame muito mais confortável. Ela é muito confortável para os dois, tanto para o médico quanto para o paciente. O paciente está deitado, dormindo, não lembra do exame. Como é um exame indolor, então terminou o exame, ele acorda, está tudo bem. Mas eu pensei que fosse ser bem pior acordado, que mas não é. É que alguns pacientes têm uma capacidade de suportar o exame acordado melhor do que os outros. Às vezes, autocontrole, a O estímulo de respiração. náusea dela está bem apurado, né? Oi? O estímulo de náusea dela está bem Isso. controlado, bem tranquilo. Porque alguns É o que pacientes... incomoda, né? Eu ficava assim, Isso. mas só isso. Mas era uma Só coisa que isso. não era eu que fazia. Eu acho que era Era até o jeito que ele involuntário. mexia. O ar que estava lá. Isso, Sim. não era a gente eu. joga ar lá dentro. Sei, então é A isso. gente joga ar dentro do estômago para a gente conseguir ver toda a mucosa. Isso propicia que saia um pouquinho de ar Saí aí. da endoscopia e depois fui pra minha visita. Deu tudo. Não. E Tá de parabéns. Palmas, Bruninho. Mas qual que é a recomendação? O que a Marcela teria que fazer? Ela não poderia ir para um compromisso assim? Tem alguma restrição pós a endoscopia? Como é que... No caso da Marcela, como ela fez sem sedação, então não foi usar nenhuma medicação, ela tá tudo bem. Está tudo certo. Acabou o exame, vida normal, vai para reunião, Nunca tá tudo mais certo. voltou a minha tosse. Acho que foi... Curou com a endoscopia, Curou com a né? endoscopia. Acho que só pelo fato do que eu passei ali, sabia? Curou com a Não, mas endoscopia. agora eu fiquei curioso, mas aí o que era o motivo da tosse? A tosse provavelmente Esse- era a doença do refluxo, não é? Ninguém conseguiu saber. Não tinha E nada. sumiu? Sumiu depois daquele exame. O que ele fez, se foi o arzinho. Será que não tinha alguma coisa presa na minha garganta? Não. O que, que Acho que era? não. Acho Não sei. Sumiu. Nunca mais tossi. Você sabe a minha fase de tossir, né? Uhum. Não parava de tossir. Lembro. E a pessoa, quando passa, então, pelo processo ali
né? Ela fica um tempinho em recuperação ali? Como é que é depois? Quando o paciente, quando é feito o exame com sedação, então tem algumas orientações. Então, a endoscopia com sedação, ela é necessária um jejum de 8 a 12 horas. A gente até libera líquidos 4 horas antes, assim, um pouquinho de água, não tem problema. Um pouquinho. De água. 4 horas antes. Água. 4 horas antes. Ó, eu vou colocar na edição, porque não vai ser o Bruninho que vai editar, vai ser a Rebeca. Rebeca, eu vou mandar Rebeca, a instrução do médico. Você vai dizer se eu estava errada ou não. Dava duplo entendimento que estava escrito ali. Entendi. Tinha erro de interpretação ali. E depois do exame, então, acabou o exame, logo depois, então, o anestesista já faz lá, cuida da sedação do paciente. O paciente logo depois acorda e permanece deitado por algum tempo na recuperação anestésica dele. Afinal de contas, ele recebeu um medicamento que vai sendo eliminado aos poucos. Naquele dia, pelo menos eu, peço para que o paciente não dirija, não exerça nenhuma atividade que exija muita atenção, fique acompanhado por pelo menos umas 4 horas depois do exame com alguém, para depois seguir vida normal. Isso não é por causa do procedimento, por causa da sedação, né, Isso aí. Olívio? Por causa da sedação em si, não por causa do procedimento. Agora, no outro exame que eu também faço, que é a colonoscopia, aí precisa de uma dieta especial, é uma preparação de mais ou menos 2 dias, para daí a gente... Por que uma pessoa tem que fazer colonoscopia? A colonoscopia é um exame que deve ser iniciado como prevenção de câncer coloretal, inicialmente, tanto em homem quanto em mulher. Então, a gente está conversando com mulheres aqui. O câncer coloretal é o 3º câncer de maior incidência, tanto no homem quanto na mulher. E ele tem uma chance muito grande de prevenção. Entre os cânceres, ele é um dos que tem a melhor resposta na prevenção. E a prevenção da doença, ela vem da colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame onde a gente consegue ver lesões pequenas de tratamento endoscópico. Então, é o menos invasivo possível. Só que o câncer coloretal é uma doença silenciosa. Então, se a gente esperasse o paciente ter sintomas para fazer o exame, provavelmente a gente descobriria o câncer sempre no estágio muito avançado, onde a gente não conseguiria resolver via endoscopia. E provavelmente seria um paciente sempre candidato à cirurgia ou até outro tipo de tratamento. Com a indicação de se iniciar aos 45 anos, a gente consegue abranger a maioria dos pacientes com lesões em estágio inicial, onde a gente consegue tratar essas lesões logo nesse estágio. E a gente pede para repetir quando o paciente não tem queixas, como é um exame preventivo a cada 5 anos. Pacientes com queixas, então, sangramento, diarreia crônica, obstipação, dificuldade de ir ao banheiro, dor abdominal. Aí é outra história, a gente faz o exame conforme o médico desejar. Aí não tem uma idade específica para ser feito. Então, a mulher tem que colocar isso no radar, assim, tipo, que a gente está agora no Outubro Rosa, né? Então, mamografia, 40 anos, né? E tem que pôr no radar isso aí também. Então, a partir dos 45... Totalmente. Tem que... Então, o câncer de mama é o câncer mais prevalente em mulher. Mas o 3º mais prevalente é o câncer de colo retal. E o início da prevenção é aos 45 anos. 40 no início das mamografias e tudo mais. E aos 45 do câncer O vô coloretal. do Eduardo, que ele ficava pra lá e pra cá, Curitiba e tal, ele é câncer de colo retal. A Preta Gil foi também, né? Preta A Preta Gil Gil foi, né? Até ela tá postando fotos nas redes sociais com a bolsa, né? Isso é muito legal que a Preta Gil ela está humanizando a ostomia. Tá mostrando né? que é uma coisa... Que é um procedimento onde você temporariamente tem que ficar para alguns pacientes. Então, a Preta Gil ela teve que fazer um procedimento cirúrgico. Ela descobriu a lesão já no estágio um pouquinho mais avançado. Então, ela operou e ela ficou com uma
jejunostomia protetora, tá? E com isso, aliás, com uma ileostomia protetora que era para auxiliar na anastomose que foi realizada lá embaixo. Ela vai ficar algum tempo com ela, pelo menos foi isso que eu li, eu não fui muito a fundo, mas ela vai ficar algum tempo com ela e depois vai fazer a nova cirurgia. E ainda vai seguir tirar, normal, então. vai tirar. Não Ela não é fica. definitiva. Aham. Eu vi algumas fotos dela de biquíni, inclusive, com a bolsinha, assim. Eu e vi, ela falando, mostrou bastante falando também. sobre. Gostei de uma coisa, doutor, que você falou sobre as mulheres, né? A questão do câncer de mama, enfim, da questão do câncer, né, do colo, enfim. Só complementando, para nós, o mais difícil não é a gente ir fazer. É mais difícil convencer o marido que tem que fazer. Isso é um problema, sempre, viu? Sempre é mais difícil o homem. Isso e a é um mulher. problema. O homem e a mulher. Poxa É vida. difícil. Se o médico falar É assim, ele me difícil. pegar e falar assim, ó, você tem que fazer. Não, beleza, tô lá. Mas não, ele não Homem faz. Não faz. Até difícil. chegar, né, para a gente, né, acho que ali também compartilha essa mesma experiência, a mulher que estimula muito para ir, porque vai, etc. Né? O homem, para chegar, geralmente ele só chega quando tem sintomas. Ele não vai para fazer uma prevenção. Ele vai lá, doutor, estou A grande sentindo alguma maioria não. coisa. É isso Doutor, estou com dor no peito. Doutor, estou com palpitação. Doutor, estou com um pouco de falta de ar. Ou, doutor, eu tive um mal-estar. Doutor, eu tive que... No bolso minha pressão subiu. Ele vai nesse sentido. Ou então está com problemas gástricos. Ele não vai quando não tem sintomas. Ele não tem aquela rotina, como acontece com a mulher, de pensar justamente em prevenção. Que é o que a gente tem que fazer sempre. Buscar a prevenção, que é melhor do que tratar e tratar consequências. Né? Então, esse acaba sendo um problema para o lado masculino. A maioria, né, vão porque justamente apresentou alguma queixa, algum sintoma. Senão, não vai. Mulher é diferente. Vou fazer meu preventivo. Vou fazer uma avaliação. A maioria das mulheres são assim. O masculino, infelizmente. Eu, por exemplo, os pacientes que chegam a mim, que não são meus pacientes, as mulheres, elas chegam por indicação da ginecologista. O ginecologista atende, mas chegou aos 45 anos, ela que vai falar para a paciente, olha, chegou a hora de fazer uma colonoscopia. Ao homem que vai que deveria ser a mesma coisa, vai no urologista, na idade que começa aí, o urologista é o que também deveria encaminhar. Ele me encaminha, a gente tem até um grande urologista lá na clínica, o Marcelo Mangini, que ele me encaminha bastante paciente. Que chegou aos 45 anos e está na hora Tá de no fazer. protocolo dele. Mas isso daí, geralmente, a ida ao urologista do homem é a única ida no ano no médico. É uma vez por ano? Então, essa é a chance de você conseguir trazer o paciente para ele começar a fazer exames preventivos, tanto comigo, quanto na parte cardiológica. Eu sempre digo para os meus pacientes que os pacientes eles devem ter um médico de confiança deles. Geralmente, a mulher escolhe a ginecologista e o homem escolhe ou o cardiologista ou o urologista. Esse é o médico que acompanha o paciente a vida inteira. Esses dois médicos, o urologista e o cardiologista tanto para homem quanto para mulher, e o ginecologista e o urologista, são eles que vão, tanto o clínico geral também, que vão encaminhar o paciente para fazer a colonoscopia preventiva. A partir do momento que ele faz a primeira, aos 45 anos, você geralmente ganha o paciente. Ele entende a necessidade de fazer o exame e passa a fazer quase que religiosamente de 5 em 5 anos. Precisa você falar de Não, todo ano. não é necessário. Não é necessário. Ô, Lídia, deixa eu tirar uma dúvida. No paciente que tem um familiar que tem câncer, digamos assim, de colo retal, antes de 45 anos, o filho dele tem que fazer com que idade? Fazer essa prevenção. Também é 45 anos? Não, essa é uma pergunta bacana. A gente calcula assim, idade de descoberta da lesão. Então, o pai foi lá aos 45, foi fazer o exame dele, na época certa. A gente fez o exame, tem uma lesão neoplásica. Os parentes de primeiro grau, e não são só os filhos, mas
irmãos e filhos, calculando a idade com menos 10 anos, então, descobriu aos 45. A partir dos 35, todos obrigatoriamente têm que fazer. Isso é obrigatoriamente. Se algum, isso já aconteceu comigo, eu já estou me adiantando, geralmente ele tem 45, o filho vai ter uns 20, 18, e ele vem me perguntar se precisa fazer. Aí a gente conversa com o paciente, e se ele desejar fazer aos 25, 20 anos, eu faço o exame. E o outro exame, daí a gente vai colocar lá na frente. A depender do que vai encontrar. Isso aí. Sempre o exame subsequente depende do exame que a gente fez. Entendi. Boa, tá bem. Amiga, a gente cortou, né? A gente cortou, o que você ia falar aí? Mas tranquilo. Você tava tão assim, felizinha lendo. Não, é porque eu ia puxar o gancho que o doutor falou das mulheres, né? De ser o terceiro câncer, né? Mais Terceiro. incidente, enfim. E aí, eu gosto de puxar dados, né? Que eu sou conforme, enfim. E aí, um dos dados que a gente estava até falando aqui antes um pouquinho é sobre a questão da mulher, né? Na mulher, a OMS fala que 1/3 dos óbitos em mulheres são decorrentes de doenças cardiovasculares. Então, se tratando de prevenção, quando que a mulher tem que se preocupar ali com o coração, né? Se é uma doença tão prevalente na mulher, que sinal que é, poxa, um alerta, não importa a idade, eu tenho que ver isso. Começa ao nascimento. Olha, É verdade. É isso aí. Começa o nascimento. Quando a neonatologista vai lá, ausculta o bebê, vê se tá tem tudo o exame bem. do coraçãozinho, né? Tem, emoção né? da Isso mãe, tem a ver com o escutar coração? Me conte, coraçãozinho. porque cada vez tem mais exames, né? Eu ficava pedindo toda hora pra Então, tem obstétrica, eu quero algumas escutar o coração. doenças, né, que às vezes o bebê nasce por questões genéticas, ou congênitas, no caso, melhor dizendo, né, com algumas malformações no coração, e às vezes você vai lá, a neonatologista, né, a médica, a pediátrica, a neonatologista, vai lá, ausculta no bebê um sopro. E a gente acaba fazendo, né, o exame de cardiografia, né, para poder justamente identificar se esse sopro tem alguma repercussão importante ou não. Minha sobrinha teve isso. E dependendo do tamanho da repercussão, às vezes é necessário até fazer uma abordagem ainda, tá? Do bebê numa fase bem precoce, tá? Então já começa aí, né? E isso independente se é para homem ou para mulher, tá? Falando para a mulher ela acaba sendo, digamos assim, não vou dizer que é privilegiada nesse sentido, mas ela tem muito mais maturidade no sentido de buscar a saúde, tá? Então ela vai fazer uma avaliação com muito mais frequência, né? Então ela tem alguma queixa, já busca. O homem não, fica esperando para ver se não vai piorar, o que se passou não vai fazer avaliação. Então na mulher a gente não tem tanto problema de buscar, né, de buscar a avaliação. Geralmente ela já vem com algumas avaliações prévias, né, diferente do homem. Mas quando a pessoa busca realmente prevenção, o ideal é fazer uma avaliação pelo menos a cada 6 meses com o médico, não necessariamente com o cardiologista, para poder ver como é que estão os seus fatores de risco, né? Nós temos os fatores de risco tradicionais, como o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alterado, o diabetes, que é o açúcar alterado, né? Nós temos a hipertensão, nós temos as doenças da tireoide, né? Tem as doenças provocadas por vícios, como a bebida alcoólica, o tabagismo, o próprio modo de vida, como o sedentarismo, né, que vai levar aí a possibilidade de ter obesidade central, que trazem risco cardiovasculares. Então, a partir do momento que você identifica que você tem risco ou sintomas, a procura tem que ser imediata. Mas, para prevenção, uma avaliação a cada 6 meses é suficiente para poder ver como é que você está indo, como é que está indo o andamento da tua saúde, né? E a depender de outros exames, serão de acordo com o que vai ser encontrado na consulta, sobre as queixas, na avaliação clínica e física do paciente, aí você vai direcionar. Arranje um cardiologista para chamar de seu. O negócio Isso é aí. isso. Porque o cara vai te encaminhar para quem você precisar, né? Exatamente, né? Todo E o mundo. doutor falou exatamente que está aqui, que é uma das principais causas dessas doenças cardiovasculares são a hipertensão, né? O colesterol e o diabetes. E isso, assim, é a mesma coisa, é alguma coisa meio hereditária? Se minha mãe tem pressão alta, eu tenho risco de ter pressão alta também? Tem alguma coisa, assim, relacionada a isso? Né, sim, se os pais são hipertensos, né, os filhos têm uma grande chance de se tornar hipertensos. A hipertensão é um caso muito à parte, né, bem diferenciada no sentido porque ela não dá sintomas. Tá? As pessoas falam assim, mas eu tenho dor de cabeça e minha pressão está alta. Não está vinculado dor de cabeça com pressão alta.
Agora, quando o paciente tem uma cefaleia importante, a pressão do paciente está muito alta, ele extrapolou os mecanismos compensatórios da hipertensão e ele desenvolve ainda assim um quadro de hipertensão importante, e a gente associa isso aí a quadro de hipertensão, nós estamos falando de encefalopatia hipertensiva. Aí é uma Nossa, urgência, aí tá falando muito emergência difícil, ó. hipertensiva. Tem que pôr assim, tradução embaixo. Tradução, uma dor de cabeça muito intensa provocada por um quadro de pressão muito alto que está causando uma inflamação no cérebro. Aí o paciente vai ter dor. Agora, aquela dorzinha que o paciente está aqui, estou com uma dor na nuca, acho que minha pressão está alta. Não é hipertensão isso. Às vezes o paciente tem um quadro de uma cefaleia tensional, uma cervicalgia, tá? Às vezes o paciente está muito tempo acordado, tenso, dormindo mal, por uma posição, o cara tem uma dor aqui, aí ele faz a medida da pressão aleatoriamente, a pressão está alta. Mas não é porque a pressão está alta causando essa dor nele. Né? Ele está com a pressão mais alta porque a irritabilidade da dor incomoda e vai fazer com que você tenha níveis tensionais um pouquinho mais altos. Tá? Tanto é que muita gente no meu consultório vai com essa queixa. Não, estou com dor de cabeça, eu fui no médico, a pressão estava alta, etc. Tal. Aí eu até fui explicar para ele isso aí, né? Dizer assim, muitos ficam decepcionados, mas, pô, a pressão estava alta, sim, beleza. E aí o cara vai lá que a pressão realmente estava alta. Tem gente que vai no médico por carência, né, amigo? Tem também. Eu ia perguntar. Tem também. Só para concluir meu pensamento, tem paciente que vai no consultório lá e ele fala assim, não, eu vim para cá porque minha pressão estava alta, estava com dor de cabeça. Aí vai lá, a pressão dele estava alta no consultório. Está com dor de cabeça? Não. Você está vendo como não associa? Né? Mas a hipertensão realmente, né, é um quadro que é interessante fazer pelo menos aleatoriamente uma vez a medida da pressão, para quem é hipertenso semanalmente, para quem não é hipertenso, verificar 1 a 2 vezes no mês ou uma vez a cada 2 meses, mas ele tem uma noção de como é o comportamento, porque a pressão alta não dá sintoma. E quanto mais cedo você trata, teus vasos arteriais agradecem, teus rins agradecem, teu cérebro agradece e principalmente teu coração agradece. Acho que a pessoa, eu não estou hoje, mas é o reloginho, né? Acompanha no relógio ali. Hoje as pessoas veem isso diariamente. O Apple Watch aí ajuda muito no controle de frequência cardíaca, mas assim, não dá para dizer. Né? Os mais tem, moderninhos alguns agora. modernos estão tendo para comportamento pressórico, oximetria, etc. Isso. Mas ele tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque tem paciente que pode ter lesão em artéria subclávia com obstrução que vai, às vezes, o cara coloca o relógio nessa mão aqui, a pressão dele está baixa, mas aqui está alta. Ele vai se basear nisso. Puxa vida, acabou. E aqueles que a gente usa em casa, então, também, assim, que tem, né? Troca o relógio de lado todo dia. Então, Põe um dia no lado. Tem que medir nos dois. né, eu tenho vários, porque assim, no meu consultório eu tenho muito costume de verificar, em todos os meus pacientes eu verifico sempre a pressão nos 2 braços, em todas as consultas, tá? Então eu detecto no paciente, às vezes, alterações, né, de pressão. Num braço aqui está 12,8 e aqui está 16,9, por exemplo. Né, é normal isso? Não, não é normal isso. Né? Isso aí, provavelmente, o paciente tem uma compressão aqui do plexo braquial, ou a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico, ou o cara pode ter uma anomalia da artéria subclávia que está diminuindo o fluxo para cá, para a pressão. Ou o cara até tem já uma doença ateromatosa, né, de artéria subclávia ou de alguma porção do braço que está causando esse tipo de transtorno. Tá? Por isso que pressão, ele é assim, é uma coisa simples, basta medir no braço, né, mas o ideal é medir nos 2 braços e você vai sempre considerar a pressão no braço, a pressão mais alta no braço que foi verificado no braço que é mais alto. Você sabe que né? esse negócio que eu falei do relógio é porque tá na boca do povo, né? Sim. Com quem eu fui comprar lá o celular, ela falou assim, você tem que comprar agora o relógio mais moderno e tal, porque agora é tudo... A Apple não tem tanto mais o que inventar. Agora eles estão focando na saúde. E agora todo mundo tem que ter um relógio desse que vai unificar dados, né? Agora nós chegamos a 53 minutos desse episódio. Eu já tô vendo. Já. Muito rápido, né? Muito rápido. Antes da gente encerrar, assim, eu já falei sobre a questão da semana, que teve o dia do médico. E eu queria perguntar para os dois, assim, o que é ser médico para você? Difícil essa pergunta, né? Olha... Vai responder? Responde aí, vai, Walid. Pode responder, Walid. Vai, Walid. Ser médico, na verdade, eu acho que ter compaixão, ter empatia, e você poder... É vocação, tá? Mais do que qualquer coisa, é vocação. Ser médico é ser vocacionado para isso. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Ser médico é ser um apaixonado pelo que faz. É isso aí.
E gostar de pessoa, gostar de gente, E, né? e essa era o que A eu ia gente- colocar. é. Você tem que estar pronto para poder ajudar, orientar, prevenir quem te procura. Porque ninguém vai, apesar da gente ter conversado, ninguém vai no médico Porque tá para bater feliz, papo. né? Simplesmente. Tem que ter um problema. Se ele te procurou é porque ele está precisando. Então, se você de alguma forma ainda não entendeu isso, não tem como. Então, ser médico é você querer ajudar. Aí acho Ser que o médico é Luciano você vai- prolongar a vida. Também, Prolongar a isso aí. saúde, é trazer bem-estar, é trazer Isso aí. felicidade. Né? Então, ser médico, você tem que ser uma pessoa apaixonada pelo que faz, dedicado para o seu trabalho, né? Buscar sempre estar se atualizando. Isso, para o médico, não tem como o médico não olhar dessa forma. É isso aí. Né? E trazer para o paciente conforto para o paciente, naquilo que ele está precisando, né? Trazer orientações para aquilo que ele consiga, justamente o paciente ter uma vida e uma qualidade de vida boa para ele, naquilo que ele está precisando, né? Então, são tantas palavras que dá para colocar que... Aproveita que você está com as palavras. Recado final para as nossas amiguinhas. Meu Deus. Você, mulher, que quer fazer atividade física, não perca tempo, faça logo. Não demore. Vá para um médico. Se você tiver fatores de risco, história familiar, procure um médico que vai te orientar fácil. O meu recado é de que a prevenção é muito importante. Então, não esquecer disso. Prevenir sempre que possível para que a gente consiga descobrir essas alterações antes e que qualidade de vida ela depende tanto da parte médica, mas da parte alimentar, tua cabeça tem que estar legal, exercício físico tem que estar em dia, e esse é o objetivo. Acho que é isso. Eu tenho uma frase que eu coloco, inclusive, no meu Instagram, que é performance e longevidade somente com coração forte. Então, assim, para você ter longevidade, se você não tiver um coração bom, não vai chegar longe. Então, olhar o coração nesse sentido, tá? E como o Lili falou, prevenção, o médico que olha para prevenção é um cara que está à frente. É um cara que está muito à frente. Então, se você vai para um médico, o médico começa a falar para você sobre prevenção, ele está muito à frente do que ele está falando. Ele não está olhando esperar você ter doença para depois tratar. Ele está buscando realmente trazer para você qualidade de vida, longevidade. É isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Nosso Obrigada. papo foi maravilhoso. Eu Nossa. agradeço, meninas. Vocês sentiram que o Obrigado. tempo não passa? Muito legal. A gente, Muito legal. o tempo some, Some. né? É muito rápido. E se cara. deixasse, se não fosse aquele cronômetro, Viu? Como a passa? gente vai, né? longe. Passa longe. Tem muita coisa que dá para conversar, muita Muita. coisa. Eu E tenho que para perder você só para ver. falar de pólipos. Nem consegui falar dos Viu? pólipos. Os pólipos não verdade. entraram. Viu? Depois a gente Não conversa. tinha como. Quando eu vi o cronômetro, foi, né, amiga? Encerra para nós. Exatamente, né? Doutor, obrigada, doutor Luciano, obrigada, doutor Walid, né? Obrigado. Você que está aqui com a gente também até agora, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença e com certeza você já sabe que eu sou a pessoa que pede para você compartilhar. Então compartilha esse vídeo com uma amiga, compartilha aí com a sua mãe, com a sua tia, com a sua prima, com a mulher que está aí perto de você, porque nós mulheres precisamos nos prevenir e nunca, né, deixar que algo talvez que está lhe incomodando passe despercebido, né? A prevenção ali, como os doutores falaram, é o caminho. Então mulher, previna-se, principalmente aí com essa semana que foi a Semana dos Médicos. Então agradecemos a todos os profissionais da saúde também que já estiveram aqui no Ela Quer Ela Pode. Agradecemos aos profissionais que estão aí com a gente, né, que nós conhecemos também. Parabéns a vocês aí que são heróis, realmente aí aquela frase clássica, né, são heróis de jaleco. E você, mulher, né, tem aí um médico para chamar de seu, tá bom? Um beijo grande. Se ainda não curtiu o nosso vídeo, deixa seu like aqui. Lá no meio pro Bruninho. Até. Tchau, tchau.